que o adversário teve e oportunidades, e nós tínhamos oportunidades, o adversário não nos controlava. No segundo tempo, nós melhor, criando oportunidades, e eles, pela qualidade, pelo time que tem, pelo entrosamento que tem, também criando perigo. Efetividade fez a diferença num grande jogo. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Tite, queria te perguntar em relação a um movimento que você fez após o jogo. Você aponta para o seu filho, para o Matheus Bach, que você fala, foi tu. Qual foi o acerto do Matheus? E também queria saber em relação a essa tua corridinha ali para comemorar com os jogadores. Assim, você estava mais contido nas primeiras comemorações, mas esse jogo foi especial, né? Não sei se representa uma entrada na briga. É uma lesão que assombra o mundo do futebol. E o Arrascaeta teve 2 ou 3 esse ano e sempre se acelerou por necessidade a volta dele aos campos. E só agora que ele está conseguindo se condicionar para poder conseguir atuar durante 90 minutos. Sobre o campeonato, é um campeonato aberto. Na pergunta que tu fizeste, tu colocou, ele está aberto. O que vai acontecer eu não sei. Não sei. São 6 equipes que elas podem ser campeã. Classificar na Libertadores ou ficar fora dela. Tem 6 equipes para mim que elas estão jogando um campeonato de 4 jogos. Oi, Tite. Sérgio Lobo. Vou pegar um gancho que você me deu, respondendo a primeira pergunta, que o jogo estava sem controle em vários momentos. E você, em algumas entrevistas, não só no Flamengo, mas também na época de seleção, você sempre citou que durante a partida tem mini-jogos. E hoje, observando você lá de cima e também o Caixinha do outro lado, a forma como você mexia no Flamengo, você já voltou diferente para o segundo tempo, e ele observou isso, mexeu do outro lado, você foi lá, tentou mexer. Enfim, eu queria saber se foram mini-jogos hoje que tivemos aqui no Maracanã, um jogo de xadrez extraordinário, pelo menos eu vi assim. E uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, a gente desce e passa pelo meio do público. E hoje a torcida do Flamengo foi uma unanimidade. Disse o seguinte, o time hoje tem um treinador, e um baita treinador. Às vezes a gente consegue o equilíbrio da equipe com dois jogadores de lado agressivos e de velocidade. Pessoal, já se inscreva no canal, deixa o seu like, que é muito importante para estar nos ajudando a crescer dentro do YouTube. Só quem é torcedor do Mengão de verdade vai se inscrever e vai deixar o like. Que teve a necessidade de ter mais um articulador para dividir as ações de Arrascaeta de construção, para ter pivô e ter um de velocidade. Como o Cebolinha estava muito bem, eu tenho que ter, por vezes, um jogador que estava bem no jogo, que é um jogador importante, mas de ter ali o Pulgar, juntamente com o Maia, uma consistência central, e de ter mais um articulador, ter mais um jogador de posse de bola, de criatividade. Foi essa, e aí a equipe cresceu. Então, esses componentes, e o que nos deu durante a semana de trabalhar dessa forma, e o atleta entender, assim como de ter o Bruno Henrique, é um jogador que ele pode, mesmo do lado direito, ser agressivo e ter velocidade, de puxar a velocidade, de ter um atacante de espaço, porque a equipe adversária ela marca alto e a sua linha sobe também, mas ela dá muito espaço atrás. Então, jogadores de velocidade, eles nos proporcionam essa condição. Então, essas utilizações, essas variáveis que o jogo acaba dando. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Você falou agora, a minha linha vai na mesma aqui do Sérgio, de um jogo muito tático, né? Esse time do Bragantino, como você falou, um time que menos perdeu, difícil tomar gol, um time muito consistente, muito bem treinado pelo Caixinha. E nessas substituições, você falou agora, você mudou o lado direito todo, do primeiro para o segundo tempo, que é onde o Bragantino criava muitas situações no primeiro tempo, desculpa. E aí no segundo tempo, você achou o time mais equilibrado para poder conseguir construir essa vitória? Obrigado. Sim, ele te deu mais um jogador de articulação. E às vezes, eu coloquei para os atletas, às vezes quando tu toma um cartão num jogo tão, inclusive com faltas táticas, as duas equipes, como eles marcavam muita pressão, qualquer jogada que nós tínhamos e que livrávamos para sair num contra-ataque para uma condição, era falta tática também. Então, um jogo de muito embate.
Quando um defensor, como o caso do Matheus, tomou um cartão, tu fica naturalmente, humanamente mais contido. O Maia, da mesma forma, nesses jogos que tem muito embate, tu tem que ter um cuidado. Eu não gosto de substituir por causa de cartão, o atleta tem que jogar com essa pressão. Mas tem alguns momentos que eles são necessários. Então, por necessidade de ter uma articulação maior, e a versatilidade do Gerson te dá isso. A qualidade do Pulgar te dá isso. Juntamente com a necessidade, por vezes, do cartão, tu tem um jogador que te ataca espaço e que tem velocidade, que aí tu libera ele mais para apoio. Às vezes tu joga com um lateral mais base, às vezes tu joga com um mais agressivo. Essas variações da semana ela também nos deu. Interessante também completar, Tite, é uma equipe, dá parabéns para os preparadores físicos da equipe do Red Bull Bragantino. Uma equipe muito potente e rápida. São jogadores de agilidade, mobilidade, velozes, a uma média de idade de 24 anos apenas. Nós sabíamos que fisicamente ia ser um jogo difícil, né? Claro que o Mateuzinho com cartão amarelo ia ter um embate físico com o externo da equipe do Bragantino, que por vezes ele ia ter vantagem. Isso poderia acontecer, já que é uma equipe muito nova e muito bem preparada fisicamente, muito bem treinada. Tite, boa noite. Marcelo Lins, da TV Globo aqui. Parabéns pela vitória. Esse era um jogo muito aguardado, assim, pela torcida, imagino que por vocês também, porque toda hora falava, olha, ainda tem aquele jogo que está faltando, e esse jogo chegou. Tem uma informação de que o vestiário estava diferente, assim, que foi meio que preparado, eu acho que com frases motivacionais, não sei se por você, pela direção. Talvez isso seja um segredo, mas eu queria que você, se puder falar, caso se mantenha em segredo, o quanto foi importante essa parte motivacional para o jogo de hoje. Eu não acredito em parte motivacional, eu particularmente. Eu acredito em confiança. Motivação, atividade que eu exerço, o clube onde eu estou, os atletas estarem num clube da grandeza, com a torcida, com o espetáculo que hoje, se não for motivado é porque tem algum problema mental, e nós não temos esse problema. Mas o detalhe é confiança. Por quê? Porque são jogos muito grandes. E sem nenhum demérito, tu vem de clássicos importantes contra Palmeiras, contra Fluminense, um nível de rivalidade, e talvez o torcedor, inconscientemente, ele pense que jogar contra o Red Bull Bragantino se ganha de qualquer jeito e de qualquer forma, com tranquilidade. Por quê? Porque o Red Bull, eu não estou desmerecendo, volto a dizer, olha, contextualizem, não peguem só uma parte do que eu estou falando, contextualizem isso. Porque daqui a pouco ele não tem a história que tem o Flamengo, ele não tem os títulos que tem o Flamengo, ele não tem o investimento que tem o Flamengo, mas ele tem trabalho a longo prazo, com jogadores de muita qualidade. Jovens, atletas, a intensidade do jogo ela permanece o tempo todo, porque as substituições elas se dão. Então, inconscientemente, o torcedor acha que, vamos passar. Não é assim, o futebol não é assim. O Bragantino criou muito mais oportunidades que o Fluminense contra nós. Talvez o desempenho pudesse ser de uma vitória contra o Fluminense, com respeito no Fla-Flu, e um empate hoje. Se tu pega os desempenhos e as oportunidades tidas, reais de gol. Talvez eu estou falando do jogo do desempenho, não do resultado, não do jogo do resultado. Analisar o contexto. Então, essa sequência, mas fez esses últimos 4 jogos, fez 4 grandes jogos. Nós temos 4 grandes jogos, com 4 grandes equipes de enfrentamento. Na entrevista coletiva ao vivo do técnico Tite, e aí estão os números da vitória do Mengão 1-0 para cima do Massa Bruta. Flamengo um pouco mais com a bola, 53% a 47%. Passes certos, muito equilíbrio, né? O Flamengo acertou um pouquinho mais. Saudações rubro-negra, então é isso aí, pessoal. O Tite, acabou de dar essa entrevista
né, elogiou demais a equipe do Flamengo. E vocês, torcedores, já comente aí o que você achou, né, dessa entrevista do Tite. Você está de acordo aí, né? Ele falou que o Flamengo jogou até mais do que contra a equipe do Fluminense. Você concorda com o que o Tite falou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O Flamengo aí, né, conseguiu essa grande vitória 1-0 sobre a equipe do Bragantino. A entrevista aí o Tite soltou o verbo e falou tudo o que tinha de ser falado, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos.